Irmãos, irmãs, vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanharão, do versículo 1 ao versículo de número 30, que nós meditaremos hoje acerca de Jesus e a mulher samaritana. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 30. Eu vou ler, os irmãos assim acompanham. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ou meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus:
Eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Hoje nós vamos ver Jesus Cristo e a mulher samaritana. Amados irmãos, irmãs, quando nós estudamos na Bíblia os encontros e as conversas que Jesus teve com as pessoas durante o seu ministério aqui na terra, é algo encantador. Esses encontros revelam, muitas vezes, a sensibilidade de Jesus para com as pessoas necessitadas. E os diálogos apresentam as soluções divinas para as mais profundas necessidades da alma humana. João, aqui, no seu evangelho, ele registra várias conversas de Jesus, que Jesus teve com várias classes de pessoas, com todos os tipos de pessoas. No capítulo anterior, no capítulo 3, Jesus encontrou-se à noite com um homem chamado Nicodemos. Aqui no capítulo 4, Jesus encontrou-se ao meio-dia com uma mulher samaritana. E é interessante nós observarmos que podemos ver que foram o quê? 2 encontros diferentes. No primeiro, ou seja, no capítulo 3, Jesus encontra-se com um homem chamado Nicodemos, um homem judeu, de boa reputação moral e de elevada posição social no meio de Israel. Já no segundo encontro aqui com a mulher samaritana, Jesus se encontra com uma mulher sem nome. Essa mulher, pelo menos João não coloca o nome, é uma mulher samaritana. Podemos ver no texto que nós lemos, de péssima reputação moral, e uma mulher de baixa condição social. Mas podemos ver, tanto no encontro com Nicodemos, como no encontro com a mulher samaritana, Jesus salvou a ambos, provando-nos que o quê? Ninguém é tão pecador que não possa ser salvo. E este encontro de Jesus com a mulher samaritana, aqui junto ao poço, é o encontro de Jesus, o Salvador, com uma mulher pecadora que precisava de salvação. E neste encontro, amados irmãos, temos alguns princípios da doutrina da salvação. E o que é que nós podemos aprender neste encontro de Jesus com a mulher samaritana? Eu, pelo menos, quero tirar 4 lições desse texto que nós vamos continuar lendo, revendo a passagem bíblica novamente, do capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 30, pelo menos 4 lições neste encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então, qual é a primeira lição? O que é que podemos aprender primeiramente? Versículo 7 ao versículo 10 aí do texto. Eu vou ler e os irmãos acompanham. Que diz assim: nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber.
pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então nós podemos tirar aqui a primeira lição e aprendermos com esta passagem bíblica é que, primeiramente, a salvação é uma iniciativa divina. A salvação é uma iniciativa divina. Podemos ver aqui, amados, que Jesus é quem vai ao encontro daquela mulher pecadora. Aquele encontro, podemos dizer assim, já estava nos planos de Deus. Ele vai ao encontro dos pecadores em circunstâncias aparentemente casuais da vida. Deus prepara os cenários para se encontrar com aqueles que hão de ser alcançados e serão salvos. Veja o que é que diz aí o versículo 4 do texto. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Ou seja, Deus é quem prepara os cenários para que pessoas possam ter o quê? Um encontro com Jesus. Era necessário que Jesus passasse ali na província de Samaria, na cidade de Sicar, para ter um encontro com aquela mulher samaritana. E nós podemos ver aqui, amados irmãos, neste encontro de Jesus com a mulher samaritana, Jesus, ele vai quebrar várias barreiras que havia entre o povo judeu e o povo samaritano. Ele quebra todas as barreiras, conversando com aquela mulher em público. E quais são essas barreiras? A barreira cultural, a barreira racial e a barreira também religiosa. A barreira cultural, amados irmãos, nos mostra que naquela época um rabino não podia conversar com uma mulher em público. Jesus não somente conversa com aquela mulher, mas Jesus lhe pede um favor: dá-me um pouco de água. E quando nós olhamos, como nós vamos ver mais adiante, aquela mulher, amados, ela tinha uma vida moral reprovada pela lei de Israel. Por isso aquela mulher era desprezada. E Jesus quebra primeiramente esta barreira cultural. A quebra dessa regra, desta barreira quebrada por Jesus, podia significar para a cultura o fim da sua reputação. Mas Jesus, como Senhor que é, ele vai e quebra toda a barreira cultural que existia entre judeus e samaritanos. Mas também Jesus vai quebrar uma segunda barreira, a barreira racial. Os samaritanos eram uma raça misturada. Os judeus consideravam os samaritanos como o combustível para o fogo do inferno. Como nós vemos aí no versículo 9, os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus vai, conversa com a mulher samaritana, como eu falei anteriormente, e ainda lhe pede um favor, que ela tire água e dê a ele para ele beber. E podemos ver aqui a postura de Jesus, que sinaliza
o rompimento do nacionalismo e demonstra a universalidade do Evangelho. Ou seja, o Evangelho é para todas as classes de pessoas, para todas as culturas, para todas as raças. Basta crer no Messias prometido para que sejam alcançados pela salvação proporcionada pelo Deus de Israel. Mas existia também ainda a barreira religiosa, a separação entre judeus e samaritanos. Entre judeus e samaritanos se relacionavam, também era uma barreira muito grande. Os samaritanos, eles apostatavam. Os samaritanos não perseveravam a fé intacta. Eles perderam a identidade doutrinária. Eles rejeitavam boa parte do Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento. Eles só consideravam os 5 primeiros livros, que eram considerados, os Pentateucos. E isso, para os judeus, eles eram considerados como pagãos. Eles tinham uma religião cética, uma religião misturada, uma religião herética. E a conversa com aquela mulher samaritana tem todo esse cenário religioso como um pano de fundo. Porém, Jesus separa todos esses obstáculos. Ele vence todas essas barreiras e triunfa sobre todos os preconceitos para alcançar o coração daquela mulher. Amados irmãos, quantas vezes nós não agimos lá como agia também os judeus com os samaritanos? Quantas vezes, amados irmãos, nós não nos chegamos para as pessoas que ainda não conhecem verdadeiramente o Evangelho, e ao invés de nós nos aproximarmos, nós muitas vezes nos distanciamos. Isso nos mostra, amados irmãos, que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Jesus não fugiu daquela mulher. Jesus não desprezou aquela mulher. Antes, Jesus olhou aquela mulher com simpatia e valorizou a vida daquela mulher. Jesus fez com que aquela mulher acreditasse em algo mais. Além da simples sede, que aquela mulher estava ali para tirar a água junto com Jesus, Jesus levou palavras de salvação para aquela mulher. E isso, amados irmãos, é que Jesus quer ver no meio do seu povo. Jesus continua levando o seu conhecimento através da sua palavra para muitas pessoas. E nós é que somos estes portadores da palavra de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus, Ele não veio para julgar, não veio para condenar. Ele veio para salvar e para transformar pecadores como aquela mulher, como eu e você, em filhos e filhas de Deus. E nós podemos ver aqui, amados, não importa quem nós somos, não importa quais sejam os nossos problemas e as nossas lutas, não importa qual seja o histórico de vida que cada um nós carregamos em nossas vidas, Ele valoriza a nossa vida e não despreza nenhum pecador que queira ouvir e crer na sua palavra para receber a salvação eterna. Então fica aqui, amados irmãos,
esta primeira lição, este primeiro aprendizado aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. A salvação é uma iniciativa divina. É Deus que prepara todo o cenário para que pecadores possam ouvir a sua palavra e serem salvos pela graça misericordiosa derramado nos corações dos pecadores. Mas há uma segunda lição também que eu quero destacar aqui, no versículo 13 e o versículo 15 aí do texto, que nos diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então, a segunda lição que nós aprendemos aqui do encontro de Jesus com a mulher samaritana é que só Jesus é que satisfaz as necessidades do coração humano. Só Jesus é quem satisfaz as necessidades do coração humano. Nós podemos ver aqui, amados, nessas palavras de Jesus com a mulher samaritana, a salvação é apresentada como uma necessidade da alma que precisa ser satisfeita. Assim como o homem precisa de ar, de alimento, de água para viver, ele também precisa de ser satisfeito espiritualmente. E só Jesus é que pode satisfazer as necessidades do coração humano. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 4 a 5, João diz que Jesus é a luz da vida. No capítulo 6, versículo 48, João diz também que Jesus é o pão da vida. No capítulo 4, versículo 14, no capítulo 7 de João também, versículo 37 e 38, diz que Jesus, ele é a água da vida. Ele é a luz da vida, ele é o pão da vida, ele é a água da vida. Só Jesus é que pode satisfazer as necessidades do coração humano. A salvação é apresentada aqui por Jesus como uma necessidade que todo ser humano tem na sua alma e que precisa ser satisfeita. E só Jesus é que pode satisfazer essa necessidade que há no coração dos pecadores. E é interessante quando nós observamos aqui, amados irmãos, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. É bem parecida com a conversa que Jesus teve também com Nicodemos no capítulo anterior. Observe que no capítulo anterior, Nicodemos não entendeu quando Jesus falou sobre o novo nascimento. Ele pensava que você teria que voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo. E aqui também, a mulher samaritana não entendeu também quando Jesus falou sobre a água da vida. Ela diz: dá-me dessa água, para que eu não venha mais aqui nesse poço tirar água, não seja mais necessário eu vir recolher água. Onde é que tu tem água para me dar? Ela não entendeu. Tanto Nicodemos no início, como também a mulher samaritana no início da conversa que teve com Jesus. Eles não entenderam, tanto Nicodemos como a mulher samaritana, a linguagem que Jesus estava falando ali, numa linguagem espiritual. Jesus não estava falando das coisas deste mundo, mas dentro de uma realidade espiritual.
Tanto Nicodemos lá no capítulo 3, no início, como a mulher samaritana, não estavam entendendo dentro de uma realidade espiritual pela qual Jesus falou tanto para Nicodemos acerca do novo nascimento, como também aqui a mulher samaritana, como Jesus Cristo, como a água da vida. E Jesus vai ensinar aquela mulher pacientemente, dentro de uma realidade espiritual, aquela mulher. E Jesus vai começar a explicar àquela mulher, né, que quem beber daquele poço ali vai tornar a ter sede, mas da água que ele lhe der, ninguém mais terá sede. Vai ser uma fonte a jorrar por toda a eternidade. Então, amados irmãos, por que Jesus falou desta forma para aquela mulher? É porque, amados irmãos, as coisas deste mundo não satisfazem espiritualmente a alma do ser humano. Nada que o homem jogue para dentro do seu coração pode lhe satisfazer. Voltando aqui ao texto, a água do poço de Jacó não satisfaz para sempre. A água do poço de Jacó fica fora da alma e não é capaz de satisfazer as necessidades da alma humana, que é interior. A água do poço de Jacó é de quantidade limitada. Ela vai diminuir um dia, e um dia ela vai desaparecer. Mas a água que Jesus dá para o pecador é uma fonte para jorrar a toda a eternidade. Não vai cessar nunca. A água que Jesus concede para o pecador, que é a sua palavra, é um manancial completo, perpétuo, que jorrará por toda a eternidade. Só Jesus, Ele é capaz de satisfazer as necessidades mais íntimas e profundas do coração do homem. E talvez, amados, irmãos e irmãs, amigos, todos que me acompanham nesta noite, talvez alguns dos que estejam me acompanhando, ouvindo estas palavras, estejam vivendo tempos difíceis de frustração, justamente porque tem buscado a satisfação das necessidades do seu coração em coisas fúteis e que perecem, irão desaparecer um dia. Tem muitas pessoas vivendo os dias atuais, os tempos difíceis, buscando satisfazer a alma em coisas que na verdade não pode satisfazer verdadeiramente o seu interior. Mas Jesus, Ele tem satisfação completa para as necessidades do coração humano. Ele nos proporciona hoje e toda a vida eterna que teremos com Ele. E quando nós lemos lá em Apocalipse 22, 17, diz que o Espírito e a noiva dizem: quem tem sede, venha e beba da fonte das águas vivas, ou da água da vida. Quem é essa água da vida? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, nós devemos crer, amados irmãos, nos apegarmos a essa verdade. Vamos buscar satisfação todos os dias, não nas coisas do mundo. Essas coisas são fúteis, mas só as coisas
que Jesus nos concede diariamente a meditação da sua palavra, a oração, a comunhão com Deus. Esta sim é que traz satisfação à alma humana, a salvação, a alegria da salvação. Vamos, amados, satisfazer as nossas almas diariamente. Tem tantos cristãos, amados irmãos, frustrados, cabisbaixos. Olhamos para muitos cristãos tristes, como que não tivesse o bem mais precioso da sua vida, que é a salvação em Cristo Jesus. Nós cristãos devemos crer e continuar afirmando que Cristo, Ele é o nosso bem mais precioso que nós temos. Será que isso não satisfaz espiritualmente a nossa alma? Jesus Cristo, amados irmãos, já previa isso, os tempos difíceis da igreja. Ele fala que o quê? Nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Ele ensinou lá nos seus evangelhos. Lucas, Mateus, fala isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que Jesus está falando isso só por falar? Não, porque Jesus, há 2000 anos atrás, Ele já sabia que nós somos tendenciosos a vivermos ansiosos. E a sua palavra é que nos traz o quê? Refrigério. Os dias estão difíceis, humanamente falando, estão. Jesus nunca escondeu isso do seu povo. Mas Ele manda nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Muitos não entendem, amados irmãos, quando Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? Todo reino, ele tem um rei. E esse rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reina sobre as nossas vidas. Nós somos apenas servos. Nós temos que deixar sermos governados por este maravilhoso rei. Mas muitos não entendem o sentido espiritual do reino de Deus. Se eu pertenço ao reino de Deus, Jesus Cristo disse que se Jesus expulsou demônios pelo poder do Espírito Santo, é chegado o reino de Deus em vossas vidas, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nós já temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Se Jesus expulsou demônios, curou enfermos pelo poder do Espírito Santo, é porque o reino de Deus já habita dentro de nós. Foi pelo poder do Espírito Santo que Jesus fez todas essas maravilhas, todos os milagres, e nós já temos este reino dentro de nós. Quem é? O Espírito do próprio Deus já habita dentro de cada um de nós. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vivam conforme o Espírito Santo está sendo, vocês estão sendo guiados, iluminados pelo Espírito Santo. Viva cada dia o seu dia, basta o dia o seu mal. Jesus ensinou isso. Basta cada dia o seu próprio mal. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vivam conforme a justiça, conforme Ele tem ensinado. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque só Jesus é que pode satisfazer as necessidades mais íntimas e profundas do coração humano. Enquanto, amados irmãos, eu ou você
estivermos buscando satisfação para a alma nas coisas aí do mundo, nós vamos ficar inquietos, ansiosos, e muitas vezes, por isso há tantos cristãos ansiosos, depressivos, precisando de tratamento. Mas há uma terceira lição também, como eu falei, são 4 lições. A terceira lição que nós aprendemos de Jesus, com o encontro aqui com a mulher samaritana, versículo 16 ao versículo 19. Diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Então Jesus aqui vai ao encontro da mulher. Nós vimos em segundo, Jesus vai satisfazer as necessidades daquela mulher, porque Jesus é quem sonda as mentes e os corações. E aqui em terceiro lugar, a terceira lição, Jesus desperta a consciência pecadora daquela mulher. Jesus vai despertar a consciência pecadora ou pecaminosa daquela mulher. No versículo 15, a mulher diz: Senhor, dá-me essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ou seja, a mulher quer receber essa água viva. Mas Jesus mostra que essa sede não seria completamente despertada, a menos que houvesse o quê? Um senso de culpa e de uma consciência de pecado. Jesus vai pacientemente nesta conversa, instruindo aquela mulher na palavra, e gradativamente ela vai conhecendo agora quem verdadeiramente é Jesus. No versículo 9, ela reconhece que Jesus é o quê? Um judeu. E Jesus diz para ela que o quê? A salvação vem dos judeus. No versículo 12, ela vai reconhecer, faz uma pergunta: tu és maior do que Jacó? No versículo 19, ela já reconhece que Jesus é um profeta. E no versículo 25, versículo 26, ela vai reconhecer Jesus como Messias. Então, amados, a menção de Jesus sobre o seu marido foi a melhor maneira de lembrá-la de sua vida imoral pela qual ela estava vivendo. Vejam só, amados irmãos, a didática, a sabedoria de Jesus Cristo. Jesus menciona o seu marido no versículo aqui 16. Ela pede que Jesus lhe dê dessa água, e Jesus diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Isso nos mostra que o quê? Que Jesus, quando leva a água da vida, o propósito de Jesus Cristo é que toda a família também seja salva. Mas foi para apenas despertar a mente pecaminosa daquela mulher. Jesus estava falando a consciência daquela mulher. Jesus mostrou que antes de beber da água da vida, ela precisava ter convicção do seu pecado. Ela precisava passar pelo arrependimento. É tanto que ela aqui, na parte B do versículo 17, ou melhor, no versículo 17, ela diz: ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Ela não negou.
E Jesus vai responder a ela: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tu já tiveste, e esse que tu tens não é teu marido. Isso disseste a verdade. Jesus mostrou àquela mulher que antes de beber a água da vida, ela precisava ter convicção do seu pecado, ela precisava se arrepender dos seus pecados. Amados irmãos, quando alguém tem um encontro verdadeiramente com Jesus, com a palavra de Deus que é Jesus, ela não pode ocultar mais nada diante de Deus. Ela não negou: tu disseste a verdade, e eu estou vendo que tu és profeta. Por isso que a Bíblia diz que o quê? Não há salvação sem arrependimento. Jesus vai destampar tanto o passado quanto o presente daquela mulher samaritana, preparando o seu coração para receber o presente da graça de Deus. Jesus conversa com a mulher, Jesus confronta o pecado daquela mulher, ensina acerca da verdadeira adoração, e depois ele apresenta-se como Messias, o Salvador. E o que é que nós podemos aprender com isso, amados irmãos? A menos que homens e mulheres sejam levados à consciência de sua pecaminosidade e de sua necessidade, nenhum bem poderá ser feito à alma de qualquer pecador. Alguém já disse uma frase interessante, e eu vou citar aqui para os irmãos: nenhum pecador desejará o remédio da graça, até se reconhecer que está doente. Nenhum pecador desejará o remédio da graça, até se reconhecer como um doente. E Jesus Cristo foi bem claro: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E aquela mulher reconheceu a sua enfermidade espiritual, a vida imoral que ela estava vivendo. E Jesus confronta aquela mulher, fala do seu pecado, tanto do passado como do presente, e aquela mulher se vê como uma necessitada de Jesus Cristo. A mulher percebeu que Jesus conhecia sua vida por completo, porque ela estava diante da verdade. E quando alguém está diante de Jesus, diante da palavra de Deus, a verdade mostra-nos quem nós somos. E Jesus mostrou para aquela mulher a situação que ela se encontrava. A mulher reconhece de imediato que estava diante de um profeta de Deus. Então, amados, nós somos pecadores e precisamos desesperadamente de Jesus Cristo, assim como aquela mulher samaritana. E dia após dia, Jesus Cristo está despertando a nossa consciência pecaminosa, porque quando nós somos salvos, Jesus inicia em nós o processo da santificação, e a santificação só vem por intermédio da palavra de Deus. Jesus Cristo fez essa oração lá em João 17, quando ele diz ao Pai: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos diariamente que Jesus esteja com a sua palavra despertando cada vez mais a nossa mente, o nosso interior, que muitas vezes ainda tem muitos pecados ocultos que precisam ser deixados e abandonados. E só o poder da palavra de Deus é que faz isso.
Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus encarnada, e diante dele ninguém pode esconder nada. Ela mostra, quando nós lemos a palavra de Deus lê toda a nossa vida e mostra a realidade de quem nós somos. Nós somos carentes, nós precisamos desesperadamente de Jesus, dia após dia, em nossas vidas. Assim como aquela mulher samaritana, nós não somos diferente daquela mulher samaritana. Somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Fica essa terceira lição. Jesus aqui desperta a consciência pecadora daquela mulher. E a quarta e última lição se encontra no versículo 25, versículo 26, o versículo 28 ao versículo 30 também. Versículo 25 e 26, que diz o seguinte: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E o versículo 28 ao 30 diz: quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A quarta e última lição que aprendemos aqui nessa passagem bíblica de João: Jesus vai ativar no coração daquela mulher a fé verdadeira. A mulher sabia, no versículo 25, que quando o Messias viesse, ele revelaria os segredos do coração humano. E naquele momento, a mulher creu em Jesus e foi convertida pelo Espírito Santo. A mulher menciona o Messias que havia de vir, e a resposta de Jesus, no versículo 26, diz o seguinte: eu sou, eu que falo contigo. Em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo: samaritana, prazer, sou eu mesmo, o Messias prometido de Israel. Sou eu que falo contigo. E é interessante aqui, amados irmãos, que a mulher, quando ouve isso de Jesus, ela não dá nenhuma palavra. Jesus conversa 6 vezes com aquela mulher se dirige a Jesus, responde, mas na 7ª vez que é aqui, ela não diz palavra. O que lemos é que no versículo 29, versículo 28, diz que o quê? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este o Cristo? A samaritana encontrou o Messias. Jesus ativou a fé verdadeira em seu coração. Ela saciou a sua alma, ela bebeu a água da vida. E não foi somente isso que aconteceu. Você pode estar perguntando: mas pastor, no texto não está dizendo isso. Mas na continuidade do texto, nós veremos isso. O texto diz que ela deixou o cântaro, e isso aponta 2 fatores importantes. E é aqui que eu quero destacar, que aquela mulher, ela saciou a sua alma, ela bebeu da água da vida. Primeiro, ela bebeu da água da vida.
e sua vida foi mudada. Ela estava com pressa para ir à cidade compartilhar sua experiência com Messias. E ela tinha convicção que voltaria para estar com Jesus. Ela não se conformou, em segundo lugar, em apenas ter tido uma experiência real com Jesus, mas testemunhou para toda a cidade a respeito dele. Amados irmãos, amadas irmãs, quem encontra Jesus, quem bebe da água da vida, tem pressa em compartilhar essa experiência com todos, amigos, vizinhos, parentes, quem quer que seja. Sabe o que é isso? É a alegria da salvação. E eu chamo você aqui para você voltar. Se você é uma pessoa convertida em Jesus Cristo, pare e pense. No dia em que você bebeu da água da vida, no dia que Jesus falou ao seu coração, você converteu de todo o seu ser, entregou sua vida a Jesus. Veja se não foi essa mesma alegria aqui que essa mulher teve, de compartilhar essa experiência com todos os seus vizinhos, com todos da sua cidade. A vontade do novo convertido é compartilhar com as famílias, com os vizinhos, com os amigos. Se possível, ele quer que todos creiam à força. Isso, amados irmãos, se chama a alegria da salvação. Quem experimentou sabe o porquê aquela mulher deixou o cântaro, foi para a cidade anunciar que tinha encontrado o Messias, o Cristo. E outra coisa, ela trouxe as pessoas para ouvirem a Jesus, e muitos foram convertidos pelo testemunho daquela mulher. Veja o que é que diz aí o versículo 39 do capítulo 4. Nós já estamos concluindo. João 4, 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude de quê? Do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que tu disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente quem? O Salvador do mundo. Amados irmãos, quem tem um encontro com Jesus, ele ou ela leva outras pessoas a conhecer a Jesus Cristo. Aquela mulher, primeiramente, bebeu, Jesus saciou a sua sede, Jesus ativou a fé verdadeira no seu coração, ela foi, testemunhou para os samaritanos, muitos creram no testemunho, mas quando tiveram um encontro com Jesus, pessoalmente, disse aquela mulher: olha, não é apenas pelo que tu disseste que ele te falou, mas agora nós cremos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Que coisa maravilhosa! E não é isso, amados irmãos, que nós, quando somos usados por Deus como instrumentos do Deus vivo, levamos o Evangelho a outras pessoas, que Jesus é quem converte, não é ninguém que converte, nós somos apenas instrumentos para sermos testemunhas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E muitos chegam a dizer: verdadeiramente, meu irmão, tudo que você falou para mim é verdade. Agora eu creio que Jesus verdadeiramente é o meu Salvador e é o meu Senhor. Ele é o Salvador do mundo. Ele salva tanto judeus como samaritanos,
como qualquer outra, de qualquer outra raça, apenas que creia na sua palavra, se arrependa e se converta verdadeiramente para Jesus Cristo. Então, amados, a mulher samaritana pensou que Jesus fosse um viajante, um judeu cansado. Depois passou a considerá-lo como profeta. E finalmente, ela reconheceu como o Cristo, a quem o povo de sua cidade chamou de o Salvador do mundo. E concluo dizendo o seguinte: só Jesus valoriza tudo aquilo que o mundo despreza. Aquela mulher era desprezada por tudo e por todos, mas só Jesus valoriza tudo aquilo que o mundo despreza. Só Ele satisfaz plenamente as necessidades do coração do homem. Só Ele é quem desperta a consciência dos pecados na vida do ser humano. E só Ele ativa a fé verdadeira no coração das pessoas. O encontro de Jesus com a mulher samaritana ilustra pelo menos estas 4 verdades inegociáveis sobre a salvação. Primeiro, a salvação é uma iniciativa de Deus para com o pecador. A salvação vem somente para aqueles que reconhecem sua desesperada necessidade espiritual em sua vida. E terceiro, a salvação vem somente para aqueles que confessam, se arrependem dos seus pecados e desejam o perdão. A salvação, em quarto e último lugar, vem somente para aqueles que recebem Cristo como seu Messias e o seu Salvador. Hoje não é mais o dia de encontro de Jesus com a mulher samaritana. Hoje é o dia do encontro de Jesus com você, comigo, e Ele não abre mão desse encontro, porque Ele nos conhece e deseja nos salvar, nos transformar nossas vidas por completo. Então, amados, são estas palavras aqui que eu trouxe para compartilhar com todos os amados irmãos, e que cada vez mais possamos nos firmar nas verdades bíblicas pelas quais são anunciadas pelos santos apóstolos, pelos homens de Deus que, inspirados pelo Espírito Santo, registraram e deixaram todas estas palavras aqui, para que nós creiamos que Jesus, Ele é o único que pode despertar para uma realidade espiritual. Ele, só Ele é que salva, é que transforma, é que vai ao encontro dos necessitados. Basta-nos o quê? Que reconheçamos que somos doentes, nós temos uma enfermidade crônica chamado pecado em nossa alma, e que só pode ser curado com a palavra da vida, com a água da vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.